A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu quero convidar você nessa manhã para nós meditarmos na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Segundo Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14, disse assim a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus amados irmãos, o texto sagrado de hoje apresenta condições mediante as quais o Senhor ele pode operar poderosamente em favor do seu povo. Este deve primeiro se humilhar, orar e buscar a sua face e converter-se dos seus maus caminhos. Notamos anteriormente a promessa de que, se nos humilhássemos diante do Senhor e fôssemos bondosos e corteses, ternos e piedosos, haveria uma sentença de conversões para a verdade, onde agora há apenas uma. A primeira coisa mencionada no texto de hoje é a humilhação própria. Necessitamos humilhar-nos o bastante para acertar as coisas com Deus e uns com os outros. Deveríamos depositar muito menos confiança no que o homem é capaz de fazer e muito mais no que Deus pode fazer para cada alma crente. Devemos orar e buscar a Deus. Se estivermos muito ocupados para fazer isso e se outras coisas estão sendo colocadas em primeiro lugar, o Espírito de Deus poderá cair sobre nós sem que o reconheçamos. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e de entrega pessoal a Deus, que os discípulos eles se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O mesmo trabalho, apenas em grau mais elevado, deve ser feito agora. Veja o que o salmista Davi ele escreveu no Salmo 66, o verso 18. Ele diz: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Nós vemos aqui, meus queridos irmãos, que o Senhor nosso Deus, ele mostra a maneira, o meio pelo qual nós devemos prosseguir para superarmos as crises ou os problemas que vierem contra a nossa vida. Nós vemos aqui que o castigo que Deus envia ao seu povo nos tempos de declínio moral, indiferença espiritual e de parceria com o mundo é a seca, a esterilidade e a peste. Nós vemos que são três tipos de coisas que vêm como castigo sobre o povo, que é a seca e a esterilidade e a peste. A promessa de Deus, embora originalmente feita a Israel, é de igual modo. Ela é aplicável ao povo de Deus em qualquer época, desde que seu povo, uma vez sob castigo divino, satisfaça as seguintes condições para um avivamento espiritual e restauração do santo propósito e bênção de Deus para com o seu povo. Nós vemos aqui, a primeira coisa que nós vemos aqui que Deus ordena fazer é humilhar-se. A palavra humilhar significa rebaixar, significa você tornar-se naquilo que quase ninguém valoriza. Isso significa humilhar-se, é você se rebaixar. E nós sabemos que o povo de Deus, ele deve reconhecer as suas faltas, manifestar tristeza pelo seu pecado e renovar seu compromisso de fazer a vontade de Deus. Humilharmos-nos diante de Deus e da sua palavra importa em reconhecer nossa pobreza espiritual. Segundo, nós vemos aqui
que Deus ordena orar. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. O povo de Deus deve clamar agonizante, pedindo-lhe misericórdia. Deve depender totalmente dele e confiar nele para a sua intervenção. A oração deve ser fervente e perseverante até Deus responder dos céus. Meus queridos irmãos, senhoras e senhores, a oração ela deve ser constante e deve ser algo que não pode deixar de fazer parte da nossa vida. A oração ela tem que ser constante na vida do crente, na vida do homem e da mulher que serve ao Senhor. E é a segunda coisa que pode fazer com que Deus cesse um juízo, um castigo de dentro de um povo, de uma nação, ou também da vida de um só indivíduo. Porque a oração, nós sabemos que a oração, ela move o coração de Deus. A oração, ela toca no profundo da alma do Senhor. E o próprio Deus, ele nos ordena a clamar a Ele, buscar a Ele. Nós vemos isso em Lucas, no capítulo 11 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 11, de 1 a 13, aonde o Senhor Jesus Cristo, ele ensina a oração dominical aos seus discípulos. Nós vemos também no capítulo 18 de São Lucas, nós vemos que Jesus ensina sobre o dever de orar e nunca deixar de orar, quando ele fala a parábola da viúva e do juiz iníquo, né? Aquela viúva tinha um problema sério e aquele juiz era mau, era perverso, era cruel, não respeitava os homens e nem temia Deus. Mas Jesus diz que aquela mulher, ela insistia com aquele juiz por muito tempo, até que ele resolveu fazer-lhe justiça. A palavra de Deus diz, meus queridos irmãos, que a oração, ela pode muito em seus efeitos. E se nós orar, o Senhor, ele pode mudar a situação da nossa vida. Nós estamos vivendo hoje um tempo de tristeza, nós estamos vivendo um caos mundial, ou seja, o mundo inteiro passa por um colapso, está vivendo um colapso. O vírus do coronavírus, ele tem assolado o mundo inteiro. O coronavírus, ele colocou homens poderosos de joelhos diante da sua presença. Veja, o homem orgulhoso, o homem perverso, o homem mau, o homem que não respeita a Deus, o homem que só pensa na sua ganância, no seu poder, no dinheiro que tem. Mas Deus permitiu que o vírus viesse no mundo para mostrar que o homem não é nada sem o Senhor. E que a maneira mais favorável do homem superar essa crise é se humilhando diante da presença de Deus, é orando ao Senhor, buscando a sua misericórdia, buscando a sua graça, buscando o seu poder, se humilhando diante da presença de Deus, reconhecendo que o homem não é nada, que o homem é pó e cinza, que não tem poder nenhum sobre nada, e que o Senhor, nosso Deus, Ele é grande, Ele é todo poderoso, e Ele pode mudar a situação da vida de qualquer ser humano quando este se coloca diante da presença de Deus, se humilhando e orando para que o nome de Deus seja glorificado. A oração ainda é a maior arma contra todos os obstáculos que temos. A oração ainda é a única coisa que toca a profundidade do coração de Deus. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver muitos exemplos de pessoas que oraram em tempos de crise, em tempos de problema, em tempos de dificuldade, em tempos de sofrimento, mas que tocaram com as suas orações, tocaram o coração de Deus. E o Senhor se tornou favorável para essas pessoas, entrou com providência e lhe deu vitória para a glória do nome de Jesus.
Nós vemos, meus queridos irmãos, que Bartimeu, ele orou ao Senhor, ele clamou a Deus, ele fez uma oração clamando ao Senhor, e Deus ouviu as orações de Bartimeu. Aquele homem era cego, ele necessitava de uma cura divina. Ele queria enxergar, e ali quando ele ouviu aquela multidão, ele perguntou o que era aquilo, e alguém disse: é Jesus de Nazaré que está passando por aqui. Aquele homem, ele não esperou duas vezes. A Bíblia diz que ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar, ele clamou, mas as pessoas queriam impedir a sua vitória. Quando dizia: cala-te, porque o Senhor, ele não vai te ouvir, o mestre não vai te ouvir, a multidão é muito grande, ele não tem possibilidade de ouvir. Mas o cego não estava nem aí para aquilo que as pessoas lhe diziam, ou para aquilo que as pessoas colocavam como obstáculo diante da sua presença. Mas ele continuou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus ouviu o clamor de Bartimeu e mandou buscá-lo: traga-o até a mim. E quando levaram até a presença de Jesus, Jesus disse: o que é que você quer que eu te faça? Ele disse: eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero ver a tua presença, eu quero ver a tua glória. E Jesus olhou para ele e disse: veja, a tua fé te salvou. A oração de Bartimeu, a fé de Bartimeu fez ele vencer a escuridão, as trevas em que ele vivia, porque ele estava cego. Deus devolveu a sua visão, porque Bartimeu clamou ao Senhor, ele orou ao Senhor e o Senhor lhe deu vitória. Ei, independentemente daquilo que você está passando hoje, independentemente daquilo que você está vivendo hoje, clama ao Senhor. O próprio Deus disse: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. No Salmo 50, versículo 15, ele disse: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Terceiro lugar, o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, Deus está dizendo: e buscar a minha face. Nós sabemos que o povo de Deus deve, com dedicação, buscar a Deus de todo o coração e ansiar pela sua presença, e não simplesmente tentar fugir da adversidade, mas buscar o Senhor, buscar a face do Senhor. Isaías 55, verso 6, ele disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós temos que buscar o Senhor enquanto nós temos possibilidade de buscar, enquanto nós estamos diante da presença do Senhor. Nós temos que buscar a Ele de todo o coração e ansiar, meus queridos irmãos, pela sua presença, porque a presença de Deus, ela nos dá descanso, ela nos protege, ela nos guarda, ela nos livra de tudo aquilo que é contrário à nossa vida. A presença de Deus, ela nos dá prazer, ela nos dá felicidade, ela nos encoraja a superar todos os tipos de crise, seja ela moral, social, política, econômica ou espiritual. A presença de Deus, ela nos dá força para isso. Glória ao nome de Jesus. E se nós buscarmos a presença de Deus, nós seremos vitoriosos para a glória do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. 4, ele disse: e se converter dos seus maus caminhos. O povo de Deus, nós devemos, queridos irmãos, se arrepender com sinceridade, abandonar pecados específicos e todas as formas de idolatria, renunciar ao mundanismo e chegar-se a Deus pedindo misericórdia,
perdão e purificação dos nossos pecados. Nós devemos nos converter, e converter é mudar de direção. Se converter é mudar de direção, é tomar uma direção oposta. Nós temos que nos converter, queridos irmãos, ou seja, nós temos que abandonar todo o nosso pecado para que possamos ver a mão de Deus agir sobre a nossa vida. Nós estamos em crise, sim, estamos vivendo uma crise ou um colapso mundial. Nós estamos vivendo uma crise muito grande. O coronavírus matou muita gente, ainda está matando muita gente. O mundo caiu aos pés de um vírus. Nós estamos vivendo uma crise, o mundo está em colapso. Há multidões de pessoas que já morreram. Tem uma multidão de pessoas que estão nas UTIs dos hospitais. Tem uma multidão de pessoas que estão correndo em busca de medicamentos para combater o vírus. Nós vemos que existe uma guerra, até mesmo uma guerra política e uma guerra científica, guerra entre os laboratórios para preparar um antídoto, uma vacina, para que essa vacina ela possa destruir a força do vírus, para que a população mundial ela possa ter vida. Mas acontece também uma guerra política entre os homens. Vejam que um joga para cima do outro, um presidente joga para os governadores, governador joga a responsabilidade para cima dos prefeitos, e isso eles ficam fazendo um jogo sujo, um jogo feio, e ninguém toma providência, porque ninguém tem possibilidade de tomar nenhuma providência para acabar com o vírus. Essa crise, queridos irmãos, essa crise mundial em que o mundo se encontra, esse colapso só vai passar quando o homem e a mulher se arrepender de todos os seus pecados e entregar sua vida definitivamente nas mãos de Deus, fazendo aquilo que o Senhor mandou, quando Ele disse: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Aqui está a melhor e maior fórmula para nós vencer o coronavírus, para o mundo voltar a viver aquilo que ele era. Aqui está a fórmula, e a fórmula é: Deus deu a fórmula dizendo: se humilhe, ore, busque a minha face e abandone todos os seus pecados. Abandone todos os seus pecados específicos, todas as formas de idolatria. Todas as formas de idolatria, e renuncie o mundanismo e se aproxime do Deus Todo-Poderoso através da humildade, através da oração, através da busca constante pela presença de Deus e através, queridos irmãos, da conversão. É isso que nos fará triunfar sobre o coronavírus. Deus abençoe a você. Em nome de Jesus, que Jesus te dê um bom dia, um dia cheio de paz, de alegria, de prazer e de muita felicidade na presença do Senhor. Ore comigo assim: querido Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu te louvo por essa manhã, eu te louvo pela tua bondade, Pai, e pela tua misericórdia, em nos mostrar o caminho para nós superarmos qualquer tipo de crise, qualquer tipo de problema e qualquer tipo de adversidade. Eu te louvo, meu Senhor, porque o teu cuidado para conosco é muito grande. E aqui no texto nós vemos que o Senhor nos mostra como nós devemos vencer todo tipo de problema, que é se humilhando, orando, buscando a tua face e se convertendo de todos os nossos erros e pecados, para que possamos viver bem diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meus queridos. A paz do Senhor. Compartilhe essa mensagem. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações de vídeo e curta as nossas mensagens, em nome de Jesus. Amém.